Bom, vamos falar agora se é vantagem ou não é vantagem você abrir uma caderneta de poupança, enfim, você abrir uma forma de você manter investimentos para o seu filho, de repente um filho recém-nascido, um filho lá que você agora está com um filho com 5, 6 anos, não importa a idade, mas você resolveu abrir. Normalmente os pais fazem isso, né? Abrem uma caderneta de poupança no nome do filho e você pensa que está ali pensando, garantindo o futuro, ou pelo menos uma tranquilidade financeira para o seu filho no futuro. Qual que é a minha opinião sobre isso? Estou falando a minha opinião sobre como um profissional ligado a finanças. Não é a coisa mais saudável a se fazer dependendo da sua situação. Por que eu digo dependendo da sua situação? Eu vou pensar o seguinte: se você vai vamos colocar hoje R$ 50, colocar esses R$ 50 como sendo um número cabalístico ali. Se você resolve colocar R$ 50 por mês, seu filho recém-nascido, por exemplo, para ele, quando ele tiver 18 anos, ele poder sacar e fazer o que ele quiser da vida dele. É bom, isso é claro que é bom, por si só a ação não é ruim, desde que isso não represente nenhum sacrifício para você hoje. Por exemplo, se você só deixa de sair uma quarta ou uma quinta-feira, de repente, com um par de amigos seus ou amigas suas, para poder guardar esse dinheiro, é uma coisa. Agora, se você vai ter que mexer na sua alimentação, ou se você vai ter que mexer em alguma coisa que é básica para o seu sustento, eu já não aconselho você a fazer isso. Por quê? Ah, mas eu não preciso fazer sacrifício para o meu filho? Sim, você já faz sacrifício porque você colocou ele no mundo. Esse já é um sacrifício tremendo, porque você está deixando de fazer um monte de coisa para poder viver em função de um outro ser. Isso já é um sacrifício monstro. Mas eu digo o seguinte: se isso fosse um sacrifício para você hoje, como pai, como mãe, não faça isso. Porque é muito mais vantagem você deixar depois, quando você for velho, um filho sem ter um pai e uma mãe que dê tanto trabalho, do que você guardar esse dinheiro para ele hoje, abrir mão de um monte de coisa e depois você ter que pedir esse dinheiro de volta. Então é mais fácil você. Eu digo isso porque foi o que minha mãe fez comigo. O que aconteceu? A minha mãe não tinha dinheiro, a gente cresceu num bairro relativamente pobre, humilde, simples, mas ela me deu uma estrutura muito boa que era a curiosidade e a necessidade de correr atrás do conhecimento. Então, nesse sentido, eu acho que vale muito mais a pena. Ela não começou, talvez ela tenha começado umas 2 ou 3 vezes a guardar o dinheiro, mas ela viu que não ia conseguir. Porque ela estava trabalhando, de repente ela perdeu o emprego e ela tinha que usar o dinheiro. Até bati aqui no negócio. E ela tinha que usar o dinheiro. Então, se ela vai precisar usar aquele dinheiro, ela já tentou, não conseguiu, tentou, não conseguiu, ela desistiu. Então ela fez uma coisa que para mim eu julgo ser muito mais viável e muita gente vai falar, mas Michael, você não tem filho. Você está falando disso porque você não tem filho, você está pensando de maneira muito racional. Sim, mas eu sou filho, né? Eu não tenho filho, mas eu sou filho. E eu sei a diferença que isso fez. Hoje a minha mãe não me dá trabalho. Por quê? Lá atrás ela tinha uma opção. Eu vou me sacrificar mais ainda para poder fazer essa poupança para o meu filho, ou eu não vou me sacrificar, eu vou tentar fazer, tocar minha vida de maneira um pouco mais saudável, tentar às vezes até comer um pouco melhor, tomar um medicamento que eu deveria tomar, não guardo nada, mas dou para ele o caminho, que é isso que o filho precisa. O filho precisa de caminho. Às vezes você dá dinheiro e você não dá o que ele precisa, que é fundamental. O dinheiro você torra isso em. Eu já vi casos de gente que torrou herança de mais de R$ 1 milhão em coisa de um ano. Então, se você não tiver uma boa formação, se você não tiver uma boa base, não adianta você deixar dinheiro para o seu filho, não importa quanto seja. O ideal é você deixar a formação, o ideal é você deixar a base para que ele possa correr atrás por ele mesmo. E se você tem um pai que não dá trabalho, você fica livre para poder fazer isso melhor. Porque você pensa, seu filho com 25 anos, com 30 anos, você vai estar lá em torno de 50. Se a sua saúde não estiver boa, você vai precisar do seu filho para tudo. E justamente na época que ele está pensando em formar família, ter um outro filho, mas aí na verdade ele já tem um filho, que o pai ou a mãe se transformam em filho. E se você toca a sua vida tranquila, sem muito problema financeiro, sem muito problema de saúde, você deixa seu filho livre. Esse eu julgo ser o melhor presente. Então, é vantagem criar essa caderneta de poupança e tal, se a sua ideia, como eu falei, é não abrir mão de nenhuma coisa básica sua para poder guardar esses R$ 50 cabalístico ali, beleza, faz isso. Agora, se você tiver que tirar um monte de coisa, deixar de almoçar num dia da semana por causa desse dinheiro que você vai guardar, não faz isso. Porque lá na frente você vai acabar precisando cobrar essa conta do seu filho de volta e não vai ser justo. Muita gente pensa, eu tenho filho para poder o filho cuidar de mim quando eu for velho, então aí o egoísta está sendo você. Essa é a minha opinião. Então, se for para fazer isso, pense, planeje para poder você fazer isso da melhor maneira possível.